Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 27 de julho, e eu estarei falando sobre um filme brasileiro, novamente, voltando às raízes aqui do Impertinências da Raquel, mas dessa vez um filme mais popular também, uma quase dupla. É um filme de comédia do diretor Marcos Baldini. Aparentemente ele tem vários filmes de comédia, só que eu não conheço nenhum, então não sei o que falar sobre a obra dele. O filme conta com Cauã Raymond e Tata Werneck no elenco. Então, eu fui assistir uma quase dupla no cinema porque eu fiquei realmente, legitimamente interessada pelo filme. Eu assisti o trailer, achei um bom trailer, que é raro para cinema brasileiro, e eu achei intrigante. Esse filme se inspirou naqueles filmes de duplas, de tiras, sabe? De policiais que estão indo resolver uma missão, e aí um deles é bem mais esquentadinho do que o outro, ou algo do gênero, tipo Máquina Mortífera. E eu achei isso de cara muito bom, porque eu sinto falta de filme de gênero no cinema brasileiro. Eu sinto falta de filme de terror, de filme de policial, de filme de aventura. Eu acho que muitas vezes o cinema brasileiro acaba ficando muito preocupado em falar sobre a realidade, a criar algo muito próprio, o que eu acho justo e acho louvável e acho que tem que ser feito mesmo, mas acho também que fazer filme de gênero bom é uma arte, porque o legal do cinema de gênero é que você vai pra lá sabendo quais são as regras, e aí o roteirista tem que penar para poder trazer uma coisa mais interessante do que aquilo que você já está esperando. E apesar de eu ter me decepcionado com várias coisas, eu posso dizer que valeu a pena assistir o filme. Primeiro porque a Tata Werneck tá incrível, ela é muito engraçada. Eu quase não acompanho os trabalhos dela porque eu não assisto muito a TV Globo, e eu gostei pra caramba. Ela carrega muito, sabe? A atenção do espectador. Ela sabe muito bem o timing da piada, sabe? Da comédia. De cara eu já gostei muito porque a Tata Werneck tá incrível. Eu acho que ela é a melhor coisa do filme, disparado. O Cauã Raymond também tá muito bem. No caso desse filme, a Tata Werneck faz a personagem mais esquentadinha, que é a policial que veio do Rio de Janeiro para uma cidadezinha pequena para tentar ajudar a resolver um crime hediondo, um assassinato, que é uma coisa que nunca acontece na cidade deles, porque é uma cidade onde todo mundo se conhece, onde todo mundo é bacana. Então a Tatá traz a carga da irritação, da violência do Rio de Janeiro, enquanto do outro lado tem o Cauã Raymond, que é esse cara imenso, mas que é todo fofinho e que é filho da mamãe e que é super meigo e doce e que não sabe muito bem diferenciar a amizade que ele tem pelas pessoas na cidade do papel dele como policial mais responsável, mais durão. Ele não tem isso. Então, de cara, se você conhece as regras desse tipo de gênero, de dupla de policial, você entende que a ideia é que ao longo do filme um vai aprender alguma coisa com o outro e vice-versa. Que a princípio eles não vão gostar um do outro, mas aos poucos eles vão descobrir coisas em comum, eles vão percebendo uma certa afinidade e eventualmente um vai ter que ajudar o outro. E isso assim, eu não preciso nem assistir o filme para meio que saber que isso vai acontecer, porque isso meio que faz parte das regras do gênero do cinema de dupla policial. Logo de cara, a história me lembrou um filme que eu gosto bastante, que é o Hot Fuzz. Hot Fuzz é um filme de 2007 do Edgar Wright. O Edgar Wright é meio que o gênio da releitura do filme de gênero. Ele fez filme de ficção científica, filme de zumbi, filme de dupla policial, enfim, ele fez vários tipos de filme e em todos eles ele, tipo, arrasa. É incrível. Então eu acho que se você não conhece, você devia assistir. Mas voltando para uma quase dupla, a história me lembrou porque no Hot Fuzz também é sobre um policial mais esquentadinho que chega numa cidadezinha onde tudo parece ser bem perfeito, até que coisas estranhas acontecem e esse policial de fora começa a desvendar coisas que talvez fossem não tão perfeitas naquela cidade. Além dessa influência no próprio roteiro, eu percebi na própria montagem mesmo, uns cortes rápidos, uma coisa que é muito característico do cinema do Edgar Wright. E eu achei legal, é maneiro, é bom quando você pega uma coisa de outra pessoa pra poder te ajudar a contar uma história. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas assim, aquelas coisas que me incomodam em filme de comédia brasileiro me incomodaram nesse filme também. A iluminação é muito artificial, é uma iluminação tão clara, não parece que é feito pro cinema, parece que é feito pra televisão. Os enquadramentos também, o movimento de câmera, tem momentos em que ele tenta fugir disso, mas em geral fica bem básico, assim, plano contra plano, e tem momentos em que é esquisito mesmo, sabe? Não condiz com a piada.
a maneira como eles escolheram filmar. E é chato isso, porque ele tinha muito potencial. A história é maneira, os atores estão tão bem, os coadjuvantes são muito legais. O Augusto Madeira, por exemplo, o Caíto, o Furlan, várias pessoas que são muito boas e que eu acho que deveriam ter sido melhor aproveitadas, sabe? Acho que podia ter tido mais cenas para eles desenvolverem os papéis. A Aloísia Cardoso, que faz a mãe dele, e o Ari França, que faz o delegado, eles têm momentos interessantes, mas no geral eu achei que eles foram mal dirigidos. Eles são personagens que podiam ter roubado a cena e não é forte o suficiente. Então assim, apesar de eu ter essas críticas em relação ao modo de filmar e também na questão da iluminação, tem momentos bem bacanas, sabe? Em que você vê que teve um apuro maior. Então até a cena do pré-assassinato, sabe? É interessante, ele consegue gerar uma tensão, um suspense ali. Fora o fato de que é isso, o Cauã e a Tatá estão muito bem, eles carregam com eles a narrativa. Então mesmo momentos em que fica meio fraco ou talvez estivesse criando uma barriga, eles conseguem sustentar, porque eles têm uma química muito legal e porque eles são engraçados. A Tata Werneck é tão engraçada que tem momentos que ela fala coisas que não fazem o menor sentido e mesmo assim é incrível. Mas aí o que aconteceu? Porque depois de um determinado momento, quando a história está começando a ficar mais interessante, quando você acha que ele vai aproveitar esses personagens secundários para criar outras cenas, para criar mais tensão e dúvida e mais suspeitos e tal, ele desiste. Parece que o filme fala assim, ah não, tá na hora de acabar, a gente vai passar na Rede Globo, tem que ter, sei lá, 1h30. A história ela vai se desenvolvendo, se desenrolando, vai crescendo e aí de repente quando ela pode ficar ainda mais interessante, quando é um ponto que ela pode se complexificar um pouquinho mais para depois poder fazer o desfecho, ela simplesmente relaxa e simplifica tudo e fica tudo muito óbvio. Tipo, tudo bem você entender qual é a lógica do filme porque você entende a lógica do cinema de gênero. Tudo bem até você já prever quem é o assassino e ser mesmo a pessoa que você estava prevendo. Não tem problema isso. O problema é quando dentro disso fica flácido, fica preguiçoso. Eu senti que a última meia hora do filme foi preguiçosa. E fiquei triste, porque é um filme engraçado e porque tem uma história interessante, diferente. E porque consegue pegar vários elementos do cinema de policial e fazer isso bem, mas não teve jeito. Mas vou te falar, mesmo assim, mesmo com todas as críticas que eu tenho, eu gostei do filme. Achei um filme acima da média das comédias que eu vejo, assim, brasileiras. Na verdade, assim, que eu quase não vejo porque eu já perdi a paciência e não assisto mais. Em geral, são umas piadas muito bobas, são coisas escatológicas ou sexistas. Eu acho que Uma Quase Dupla conseguiu fugir desse tipo de humor, conseguiu trazer um humor um pouquinho mais requintado, sabe? Mais elegante, mais divertido e mais cinematográfico também. Só me deu pena de não ter explorado o que podia explorar, sabe? Tanto da história quanto da maneira de contar a história, quanto dos próprios atores coadjuvantes que podiam ter tido papéis um pouco mais expressivos. Mas eu torço para que façam Uma Quase Dupla 2 e que melhorem essa lógica no segundo filme. Acho que o filme tem potencial. O roteiro é de um cara que eu conheço, que é uma pessoa muito maravilhosa, que é o Leandro Muniz. Eu acho que ele é um desses roteiristas que está conseguindo diferenciar um pouco, sabe? Trazer histórias mais interessantes, histórias que fogem do comum, que botam uma perspectiva diferente, sabe? Que não são tão óbvias. Eu só espero que ele tenha mais poder de criação e mais liberdade para poder explorar mais esse universo que ele está criando, em vez de ter que se enquadrar eventualmente no que estão querendo. Porque a sensação que me deu foi essa. Eu vou até perguntar para ele se isso aconteceu. A sensação que deu é que em algum momento alguém falou pra ele, não, tá ficando muito complicado, o espectador não vai entender, isso é muito assim, muito rebuscado, vamos ficar assim, no nível minissérie de comédia que passa depois da novela das 9, vamos deixar assim, porque senão, não, vai ficar muito cinematográfico. Mas acho que é um passo importante, acho que é um filme bom, acho que é um filme que merece ser visto, é divertido, é engraçado. Se você não for tão crítico quanto eu, talvez você ame o filme. Então é isso. Assistam Uma Quase Dupla no cinema. E até semana que vem. Uma Quase Dupla. Bom, se vocês gostaram dessa resenha, por favor, compartilhem, deem o seu like, comentem, falem pros amigos, etc e tal. E eu queria compartilhar um momento especial, porque meu pai me deu esse daqui há um tempão atrás e eu acho isso muito maravilhoso. Não é incrível?